Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Daniel Gallego Arca, sou diretor do Instituto Cervantes de São Paulo. O Instituto Cervantes é a instituição oficial do governo de Espanha para a promoção da língua e da cultura de Espanha e dos países que falam espanhol. Como instituição oficial aqui no Brasil, pois para nós é uma satisfação dar a bem-vinda a todo o público que está hoje conosco neste evento de apresentação de Caminho, de Eduardo Calderán Quinchín. Caminho é uma obra dedicada à experiência humana, cultural e espiritual do Caminho de Santiago. Uma das mais emblemáticas rotas de peregrinação do mundo é um patrimônio fundamental da cultura espanhola e europeia. Fiel a sua missão de promover a língua e a cultura espanholas em escala global, o Instituto Cervantes considera o Caminho de Santiago um símbolo extraordinário de diálogo intercultural, encontro entre povos, hospitalidade e transmissão de saberes ao longo dos séculos. Por isso, é motivo de especial alegria acolher a apresentação desta obra que aproxima o público brasileiro dessa tradição milenar, reinterpretada com sensibilidade e com um olhar contemporâneo do autor. Em Caminho, Eduardo Calderán Quinchín une narrativa pessoal, reflexão histórica e vivência espiritual, oferecendo uma leitura acessível, inspiradora e profundamente humana nesse livro de fotografias. O livro revela a riqueza dos percursos jacobeus, mostrando em cada etapa e também uma jornada interior, um convite ao autoconhecimento, à simplicidade e ao respeito pelas diferentes formas de viver e compreender o mundo. O evento conta também com a presença do autor, hoje aqui conosco, que compartilhará suas experiências ou motivações e o processo de criação. Estará também acompanhado de Sérgio Túlio Caldas, mediando este encontro, não? Será uma oportunidade única de dialogar sobre fotografia e literatura de viagem, patrimônio cultural, espiritualidade e o papel do Caminho de Santiago como ponte entre Brasil e a Espanha e a comunidade internacional. O Instituto Cervantes reafirma, assim, seu compromisso com a difusão cultural, o intercâmbio, a valorização das obras que aproximam pessoas, territórios e tradições. Muito obrigado a todos pela presença para celebrar este encontro entre o Caminho de Santiago e a fotografia, entre o Brasil e a Espanha e entre passado e presente. Dou a bem-vinda aos autores, a Eduardo Calderán e a Sérgio Túlio Caldas, que nos acompanham hoje. Muito obrigado. Obrigado. Bem, obrigado, Daniel, pela apresentação. Boa noite a todos, todas que estão aqui presentes hoje. É um grande prazer receber vocês todos aqui hoje para o lançamento do livro Caminho, do Eduardo Calderán Quinchín, fotógrafo, documentarista, especialmente um caminhante de alma curiosa, né? Uma pessoa que transformou a experiência de percorrer o Caminho de Santiago em uma jornada visual e sensorial. Muito legal. Eu sou o Sérgio Túlio Caldas, sou jornalista, escritor, documentarista, e eu vou mediar hoje esse bate-papo aqui com a gente, com o autor. E eu quero falar só um pouquinho do Eduardo, ele vai falar mais para a gente, né? Mas o Eduardo é um desses raros profissionais que conseguem registrar com delicadeza o que muitas vezes passa despercebido, os silêncios das paisagens, os gestos mínimos, os encontros que transformam, que estão aí nas páginas do livro do Eduardo. E eu acho que é legal assim, a gente ressaltar que o livro Caminho não é apenas sobre uma rota de peregrinação, é sobre a travessia interior que essa jornada desperta. E antes de passar a palavra para o Edu,
a gente quer agradecer uma vez mais o Instituto Cervantes, que nos acolhe aqui essa noite, e especialmente vocês aqui presentes, né? A ideia da gente é fazer um bate-papo informal, tá? A gente conversa aqui uns 30 minutinhos e depois a gente abre para o público, para vocês fazerem as perguntas, que devem ser muitas, que o Eduardo já está preparado para responder qualquer coisa, né, Eduardo? Vamos ver, né? E depois a gente continua lá com a sessão de autógrafos, tá? Edu, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, cara, assim, que eu te conheço, né? Você teve uma carreira que começou na MTV, né? A MTV inaugurando aqui no Brasil, e depois você foi durante também, né, fazendo cobertura de eventos esportivos. Ou seja, você trabalhou num veículo que é a TV, que é um veículo nervoso, que você cobre o factual, e depois a cobertura de eventos esportivos, que é tudo muito, muito rápido, né? E, de repente, você vem com um livro que são imagens que exigem um tempo, são imagens que parece que a sua câmera fotográfica, ela não só registra, mas ela ouve os momentos, né? Como que foi essa sua transição para uma cobertura factual e depois você fazer essa fotografia que é tão poética e que ela é lenta, ela tem uma leitura sem pressa das coisas? Boa noite a todos. Bom, esse livro levou 10 anos para ser feito, então foi uma transformação grande para mim, assim. Então, a primeira viagem, ela veio através de um convite do Aulo Selmer, que é um preparador físico, que tem uma assessoria esportiva chamada 4-in-1. E eu conheci o Aulos junto com o Renato Ciasca. Eu e ele, a gente foi fazer Eu e o Renato, a gente resolveu fazer um documentário a respeito de uma prova, de uma corrida de aventura chamada EcoMotion, em 2004, que foi uma prova de 500 quilômetros na Chapada Diamantina, que é um lugar dos mais lindos do mundo que eu conheço. E nessa prova, a gente conheceu o Aulos, que ele tinha vários alunos lá. Então, aí veio desse documentário veio a minha amizade com o Aulos, e fazer uma cobertura jornalística ou fazer um documentário numa prova de uma corrida de aventura é pesado, não é fácil, porque você está enfiado no meio do mato, correndo junto com os atletas. Às vezes eu lembro que eu corria de costas, porque os caras vinham correndo, descendo o morro, e eu ia documentando eles. E eu ia meio de costas, assim. Então, eu tomava capotes homéricos. E eu emagreci 7 quilos, numa expedição que durou 15 dias. Eu saí todo estrupiado e feliz. E aí, saiu um documentário chamado Perrengue na Chapada, está até no meu canal do YouTube. E aí, então, quando surgiu, porque esse projeto do Caminho de Santiago, né, desse livro, surgiu através de um projeto elaborado dentro da Rádio Eldorado pelo Aulo Selmer e pelo Acácio Costa. E aí, porque foi um projeto chamado Desafios pelo Mundo, que contemplou 4 expedições. A primeira foi o Caminho de Santiago, depois eu e o Aulos, depois do caminho, a gente descansou alguns dias em Finisterre. Eu não descansei, mas ele descansou, eu não descanso. E aí a gente foi para Chamonix, e ele competiu numa prova chamada Ultra Trail do Mont Blanc. Foi uma prova de 53 quilômetros, subindo umas montanhas espetaculares, super difícil. Depois ele voltou, fez uma maratona em Amsterdã, depois de um mês, e depois ele cobriu uma prova chamada Ice Marathon, na Antártica. Ele cobriu a partir de Punta Arenas. Então, esse foi o berço desse livro. Então, eu acompanhei o Aulos. Então, eu trouxe a minha bagagem de... Então, o Aulos me chamou porque ele sabia que eu acho que, cara, assim, aguentava o tranco. Porque você fazer uma cobertura no Caminho de Santiago,
como eu fui convidado para cobrir a peregrinação dele e acabei cobrindo o entorno, é difícil, assim, não é difícil, mas é desafiador. E você, o Caminho de Santiago fazia parte de algum sonho seu, algum projeto? Porque o Caminho de Santiago é um caminho de peregrinos que geralmente é muito bem planejado, as pessoas planejam anos para ir. E como que foi? Foi esse convite, mas você está dizendo que você não tinha pensado nele nunca. Não, eu mal sabia o que era o caminho. E eu tive 2 meses para me preparar. Aí eu estudei um pouquinho. Eu não quis estudar muito, porque eu não gosto de estudar muito as coisas. Eu gosto do acaso. Eu fui sem mapa. O Aulus tinha um mapa, era um mundo um pouco mais analógico, né? A primeira viagem foi em 2015, depois eu voltei em 2017 para complementar o material. Mas então tinham os aplicativos, né? Até tinham já os celulares, né? Não é tanto tempo, 10 anos, mas eu fui no modo mais analógico e mais perdido. Eu me perdia mesmo, eu não tinha mapa. O Aulus tinha um guia maravilhoso, o guia do Michelin, muito bem montado, muito bem estruturado. Quem quiser fazer o caminho pode comprar esse guia. Não sei se é tão fácil de achar, mas eu lembro que a gente comprou, acho que em Madrid, num quiosque. Então eu me perdi. Não, você não se perdeu, você está no Caminho de Santiago. Eu falei que eu estava... Você no caminho... É que é tanta informação. Vamos voltar ao caminho. Você perdido ali no caminho, você não planejou, como você disse, fazer essa viagem... Não sonhava. Ela chegou para você. Eu mal sabia o que era o caminho. Você acha que foi um presente? Então, o caminho mudou a minha vida. Tanto que esse projeto, imagina um projeto de 10 anos, a revolução que eu passei interna para realizar foi muito grande, assim. Então, eu acho que o termo presente é muito legal. E não é só para mim, é muito interessante como o caminho marca as pessoas. A Espanha é um país muito interessante, é bonito. O caminho tem muita água, tem água potável. O caminho principalmente para nós que somos um país muito jovem. Você pega uma Espanha, circular por uma Espanha que é tão, né, antiga, com todo o seu legado histórico. Então, para a gente é muito interessante. Assim. Então, eu mal sabia o que era o caminho. E eu me preparei minimamente, obviamente, porque eu decidi de bicicleta que eu precisava levar muito equipamento. Eu levei inicialmente 25 quilos, o que é bastante. Então... eu não lembrava o quanto eu tinha sofrido. Você tinha 25 quilos de equipamento. De tralha. Eu acho que tem uma coisa interessante aí que eu acho que é legal você contar, porque quando você fez essa viagem com o Aulus, você foi de bike e ele foi andando. Como são estes momentos, assim, até profissionalmente? Porque você tem um caminhante e você de bike. Em bike você tem uma outra velocidade, você tem um outro tipo de observação, porque caminhar você tem certas observações, de bike você já tem outro. Como que foi para você ir com ele, cobrindo a viagem dele, mas você pedalando? Então, teve todo um ajuste, né, que ser feito, assim. Eu aprendi rapidamente com o Aulus, porque o Aulus é um cara muito focado. Ele tinha uma meta profissional muito clara. A gente precisava cumprir, né? A gente fazia boletins para as rádios Eldorado e Estadão, boletins diários. Às vezes boletins ao vivo, às vezes gravados, de vez em quando eu participava, mas ele tinha uma regularidade, né? Então ele tinha um compromisso com o trabalho, nós estávamos trabalhando, né? Então teve um ajuste aí, eu aprendi rapidamente com o Aulus que eu tinha que, logo cedo, a gente praticamente ficou pouco em albergue, a gente ficou mais em hotéis, porque a gente precisava de uma estrutura profissional, e os albergues têm às 10 horas da noite, eles fecham, assim, todo mundo está dormindo. E depois, às 8 horas da manhã, todo mundo tem que já ter ido embora. Então, a gente ficou mais em hotel, porque a gente precisava de uma estrutura. E eu aprendi que, com o Aulus, ele queria acordar e sair. E eu no início, eu ainda deixava coisas para se fazer de manhã. E aí eu aprendi que, antes de dormir, eu deixava tudo pronto. Minha bicicleta estava montada, com arquivos transferidos, porque eu levei laptop, HD, lentes,
um corpo de câmera grande, né, uma câmera profissional, 2 GoPros, mais microfone de lapela para mim e para as pessoas que eu entrevistei. Entrevistei cerca de 30 pessoas. Eu levei autorização de uso de imagem em português, inglês e espanhol. Levei tripé. Então, eu fui municiado de muita coisa. Aí, claro, eu fui com o tempo... Então, o caminho tem uma aprendizagem no caminho. Uma delas é a palavra chamada desapego. Tanto de coisas materiais como de coisas imateriais. Então, você tem vários tipos de aprendizagens no caminho. E o Aulus me passou, porque eu encontrei o Aulus... O caminho que a gente fez, o caminho francês, tem 800 quilômetros. O Aulus veio de Saint-Jean-Pied-du-Port, que é onde começa o caminho francês, e foi até Burgos andando, que são 300 quilômetros. Lá eu encontrei com ele. E de lá a gente foi até Santiago de Compostela. Eu o acompanhei por 500 quilômetros. Então, quando eu encontrei o Aulus em Burgos, que, aliás, é uma cidade incrível, ele já vinha com uma bagagem de 300 quilômetros nas costas. Então, ele me passou logo de cara a necessidade de se livrar de peso. Então, eu me planejei, né, porque era uma viagem que eu estava sozinho, então eu tinha de tudo um pouco. E aí, com o tempo, rapidamente, eu fui me liberando de coisas. Então, essa foi uma aprendizagem de liberação de peso. E o Aulus, é engraçado, porque o Aulus estava a pé e eu de bike, mas ele chegava antes de mim. Porque o mais legal, eu acho, eu particularmente, depois eu fiz o caminho andando, né? Para mim, o caminho andando é mais legal do que de bike, para mim. E se eu fosse fazer o caminho como eu pretendo agora no início do ano que vem, eu quero fazer a pé, sozinho e carregando minhas próprias coisas. Porque você tem a possibilidade de, no caminho de Santiago, você despachar a sua mochila numa van, a mochila pesada, e você, então, a sua mochila de ataque, que a gente chama, despachada, e você fica, aliás, a sua de carga despachada e a sua de ataque, você fica com ela só com coisinhas para o dia. Então, existe essa possibilidade. Perfeito. A gente vai chegar lá nesse trecho que você caminhou, porque é bem legal, só para o pessoal entender, ele fez em 2 etapas. Ele fez uma de bike e fez outra a pé. Isso. Essa a pé é uma outra descoberta. Isso. Continuando nesse trecho que você fez de bike, você falou aqui várias vezes que o caminho te transformou, o caminho te despertou para uma série de coisas. Nessa primeira etapa que você fez de bike. E a bike e o seu trabalho, que você estava registrando o caminho, e foi muito intenso, pelo que você falou, você chegava no hotel, ainda tinha que carregar bateria, acordava antes do Aulus para montar sua bike, para ficar tudo prontinho. Quer dizer, é um trabalho muito intenso, né? Você estava num trabalho hard lá. Como que você conseguiu, assim, onde que a estrada física que você estava lá pedalando, quando que a estrada espiritual entrou nessa sua história? Quando eu botei a concha a concha do caminho de Santiago embaixo do selim. Não sei se todo mundo conhece, mas a concha, tipo a da Shell, assim, a Coquille de Saint-Jacques, não sei qual é o outro nome, ela é o símbolo do caminho, né? É um símbolo muito forte que é representado das mais diversas formas no caminho, seja por pinturas, esculturas, no chão, nas paredes, nos tetos, nas colunas. É bem interessante. São muitas expressões artísticas distintas assim que representam a concha. Então, eu comprei a minha concha em Ponferrada, que é uma cidade que tem um castelo muito bonito. E aí, quando eu amarrei, eu lembro bem, foi num posto de gasolina, eu amarrei a concha embaixo do meu selim e parece que o caminho... Eu me alinhei com o caminho. Eu sei que parece meio maluco, mas rolou um alinhamento. Isso em quanto tempo de estrada que você estava, mais ou menos? Eu acho que a gente estava 1 semana no caminho. Foi rápido o clique, né? Foi. Então, parece que eu comecei a surfar uma onda... eu não estava sendo engolfada por ela, mas eu estava mais por cima dela mesmo. Assim. Então, para mim, foi muito representativo isso. Sim. E outra coisa que eu percebi no caminho é o que eu chamo de anjos do caminho. Porque no caminho, o caminho é duro, né? O caminho são 800 quilômetros, não é um passeio. Você anda 20, 25 quilômetros todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia.
Cansa, dói o pé, dói a coluna. Eu lembro, eu vendo, porque eu estou fazendo um documentário, né? Que dia 8 tem um documentário aqui do caminho, que é sobre a viagem minha e do Aulos. Eu não lembrava que o caminho era tão duro, até que eu comecei a assistir as imagens que eu tinha feito, que eu gemia um monte. Então o caminho é gemia duro. De dor ou gemia reclamando? Não, eu gemia de dor mesmo. Dor na coluna, no ombro, no pescoço, no pé, no joelho. E aí, então, como o caminho é duro, então eu acho que existe uma vulnerabilidade do peregrino e um sistema de interdependência desses vulneráveis. Então, os peregrinos, principalmente aqueles que vêm com uma mochila de muitos quilômetros nas costas, você tem uma troca, você tem uma ajuda mútua, nos albergues você tem uma troca muito grande sobre as aprendizagens. Então, os anjos do caminho são esses seres que, às vezes, você está numa roubada, o cara aparece, te ajuda, te dá uma solução, ou te orienta de alguma forma e some. Então, eu acredito que o caminho tenha esses anjos pelo acúmulo de energia de pessoas com o mesmo objetivo durante tantos anos. Que legal. Ô, Edu, você falando dessas pessoas, desses anjos que habitam a estrada, né, o Caminho de Santiago, lendo o seu livro, entre várias coisas, o que me chamou assim muita atenção, tem personagens muito marcantes. Talvez esses anjos aí que você está falando, são vários, eu nem vou me alongar aqui não, porque são muitos personagens legais, são 15 histórias, né, de personagens que você entrevistou, você bateu papo, sentou com as pessoas, fotografou. Aí tem umas pessoas legais, assim, tem um senhor que se chama Shun Chen-san, que ele é de Taiwan. Ele é de Taiwan. E ele falou uma coisa muito interessante que eu vou dar uma lida aqui para vocês, para você recordar. E ele fala o seguinte, isso num depoimento para você, né? Que ele fala: este sou eu, Shun Chen-san, professor titular de matemática aposentado de Taiwan. Aos 78 anos, decidi pedalar sozinho, movido pelo desafio e pelo desejo de percorrer esses 700 quilômetros. Aí ele continua: minha esposa é budista, meus filhos são cristãos. Para mim, Deus se manifesta na natureza e o caminho é uma forma de estar mais próximo dele. E aí vem entre tantas coisas que me chamou a atenção, que ele fala: com a minha família, combinei algo simples e objetivo. Se eu não der sinal de vida em 48 horas, podem me enviar o resgate. Quer dizer, as pessoas assim se entregam, né, para esse caminho. O que você viu dessa entrega assim, que te marcou e que ainda hoje, quando você está em casa ou em algum lugar, você relembra? O que te tocou nesta entrega que esses peregrinos, esses viajantes vivem, né, na estrada? Eles se entregam a vida, né? Esse personagem de Taiwan conta muito isso, né? Ele era um senhor incrível, assim. Ele foi a minha grande inspiração no caminho. Curioso você escolhê-lo, porque ele era de Taiwan, o inglês dele era sofrível e o espanhol era inexistente. Então, ele se comunicava, claro que ele se comunica, todo mundo se comunica, né? Mas ele era engraçado, ele era gente boa, ele estava sempre de bom humor. Mas ele ralava, ele tinha um monte, a bike dele era pesada. Eu encontrei com esse senhor umas 3 vezes. E numa delas a gente ficou conversando e eu tentando ensinar ele a falar suco de laranja. E ele se enrolava todo, e a gente dava uma risada. Era divertido, era bem divertido. E na última vez que eu o encontrei, foi no Sebreiro, que é uma vila celta, um dos lugares lindíssimos, uma vila muito alta, que tem a temida subida do Sebreiro, que é pesada.
Eu encontrei com ele e ele tinha dormido no relento. Porque ele chegou no Sebreiro, ele se perdeu no caminho, pelo que eu pude entender que ele falou. Ele se perdeu no Sebreiro e quando ele chegou, ele se perdeu na subida do Sebreiro, quando ele chegou estava tudo fechado, já era 10 da noite, e ele dormiu em alguma marquise, não sei, algum lugar. E aí ele dormiu, ele era um velhinho, né? E ele falou que ele pegou o saco de dormir dele, botou uma capa de chuva que ele tinha e ele dormiu lá. Então, ele me marcou muito, porque ele passava cada perrengue, já tinha furado o pneu algumas vezes, certo. Pessoas ajudavam ele, mas ele estava sempre de bom humor, assim. Ele foi um cara que me marcou muito, assim, no caminho. Agora, existe uma intenção do peregrino, eu acho, de vencer. Não sei se a palavra é vencer, mas de continuar. Sim. Que a vida... Eu aprendi isso no caminho, assim. Toda vez que no caminho eu voltei, porque me falaram, lá atrás tinha um cara assim, que tem uma casa assado, que é uma... Né? Toda vez que eu voltei 2 vezes. Eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei. Eu falei, olha, a vida é feita para frente. Sim. Voltar não dá. Ou não vale a pena, é uma perda de tempo. Então é legal, né? Essas coisas que vão aparecendo assim são interessantes. Sim. Mas tem muitas aprendizagens, são várias. Tem uma... Você falando, eu acabei anotando uma outra coisa que tem tudo a ver com o que você disse, que você foi encontrando peregrinos e conversando, né? Mas tem uma coisa que é interessante, assim, que não é todo viajante, às vezes pela pressa, né? Se você está fazendo uma viagem toda organizada, né? Às vezes você está com a pressa, mas você tem uma observação com quem vive ali. Não só a troca com viajantes. E você está falando que é um caminho antigo, né? Que ele traz sabedorias de gerações que estão ali plantadas, e me chamou uma atenção que é exatamente sobre isso, que eu queria ler um outro trechinho do seu livro, que eu acho que tem a ver com sabedoria, mas é você que vai falar. Você escreveu: encontro os mais velhos no caminho e me entrego ao tempo dilatado. Ali permaneço e aprendo sobre o recolhimento e a solidão, mas também sobre solitude e companheirismo. Às vezes, o alto astral permeia a conversa com esses aposentados que parecem estar sempre à disposição de quem passa. Eu achei isso legal porque você estava na sua bike pedalando, mas você estava muito ligado, né, com as pessoas que vivem ali, né, gerações e gerações. E eu queria que você falasse isso, desse caminho antigo, dessas gerações que estão ali no caminho, vivem ali. O que você aprendeu com elas? Qual que foi a troca? Se eu pudesse dizer qual era o meu hobby no caminho, era conversar com os velhinhos. Eu adorava conversar com eles, assim. Eu sempre parava. E eu ficava trocando ideia. Era bom encontrá-los de manhã cedo, porque de manhã cedo, que às vezes, assim, principalmente no verão, o calor espanhol é forte. Então, de manhã, eles saíam para os passeios deles. E o legal de bike é que bike você pode explorar os lugares, né? A pé você não consegue explorar tanto, porque você tem o caminho tem um fluxo, né? O caminho você tem mais ou menos uma meta para andar no dia, você tem uma previsão de quanto tempo você vai fazer. Então, a bike me dava a possibilidade de... Eu entrava nas bibocas, eu entrava nos vilarejos, eu parava, eu tomava um café com alguém. E os velhinhos eram uma diversão, porque eles realmente são os jubilados, né, os aposentados, e os maiores, né, que são os mais velhos. Então, era muito comum. Assim, era uma conversa interessante, muito às vezes triste, porque eu falava assim, posso tirar uma foto sua? Aí ela falou, mas eu já tô velho, tô velha, eu já tô feio, já tô feia. Tinha assim, não sei se é vergonha a palavra, mas tinha um desconforto deles de estarem já numa idade tão avançada e um fotógrafo se interessar por eles. E tinha outros que não, tinha outros que gostavam de se exibir, gostavam de fazer caras e bocas. Às vezes eu tinha que dar uma coordenada, falar, não faz tanta cara e boca, né? Mas
Eu adorava. Eu passava horas, não sei se horas, mas eu passava muito tempo com eles. Assim, eu tenho uma coleção, que eu posso dizer, de velhinhos enorme. E era... Eu não sei porquê, mas para mim era muito importante fazer isso. Assim. Era porque eu... Não sei, a conversa com eles era uma conversa tranquila, uma conversa que me trazia uma paz de espírito muito grande. Era uma conversa de outro nível. E eu sou um cara muito curioso, então eu ficava perguntando sobre os costumes locais, sobre o que eles faziam. Eles têm a questão do costume do pimentão, que é muito legal, que eu vi muito ali no País Basco, de pessoas, amigos ou famílias reunidas, pegando pimentão, botando na brasa, depois tirando a pele, tirando as sementes. E depois eles faziam uma espécie de bifinhos, assim, e depois eles congelavam e comiam no ano todo. Eu comia iguarias deliciosas à base de pimentão. Então, os velhinhos eram uma grande diversão, entre aspas, para mim. Assim, era uma coisa importante para mim no caminho. Fora que você deve ter comido bastante, né? Caminhava, pedalava, eu comia batia uma fome, né? Eu comia o tempo todo, mas eu não parava. Você não me via parado, sentado, descansando. Eu descanso pedalando, eu descanso comendo, eu descanso bebendo água. Para mim era uma coisa contínua, porque é muito curioso, assim, de bike, eu tinha... Como é que eu fazia, assim? Eu tinha um boné, que para mim foi um boné muito importante. Eu tinha meu capacete, eu tinha meu boné por dentro, e ele tinha aquela cobertura de nuca que é muito boa. Então, esse boné, ele me criava o que eu chamo de uma dark room. Eu tinha uma câmara escura nele, porque quando você está pedalando, a velocidade, ou a altimetria, ou o declive, ou o tipo de terreno, são muitas variantes o tempo todo, é muito rápido tudo. Então, aquele bonezinho me focava, eu conseguia filtrar um pouco da luz, que era, às vezes, excessiva. Então, era a forma que eu conseguia... Porque, como fotógrafo, você tem um olho que está sempre atento, é um escaneamento feito o tempo todo. Só que era uma velocidade muito grande. E, às vezes, eu via uma imagem boa, e ela já tinha passado. Então, eu aprendi a criar ambientes para mim, onde eu estava sempre bem alimentado, bem hidratado, e eu não tinha pressa. Eu andava rápido, mas eu não tinha pressa. Eu parava. O Aulas, no documentário, ele comenta: eu já falei para todo mundo que você fotografa até borboleta. E eu fotografava tudo mesmo dentro. Porque tinha um deslumbramento também. Era a minha primeira vez no caminho, então tem um deslumbramento. Na segunda viagem, tinha menos deslumbramento. Então, vamos chegar nesse ponto aí. Você fez a primeira viagem de bike. Eu li o livro, fiz a lição de casa. Então, só vou dar uma resumida para o pessoal. Ele fez uma viagem em 2015 e a segunda em 2017, não é? Correto. Por que você resolveu voltar e por que você resolveu voltar caminhando e não mais de bike? Eu resolvi voltar porque, como eu disse, no caminho, na primeira viagem, a gente tinha um trabalho a executar. Então, eu levava muito tempo para... depois que eu chegava, eu limpava a câmera, transferia arquivos para o computador, limpava todo o equipamento, cuidava da bike. Eu tinha muito trabalho, além de cuidar de mim, do meu corpo e tal. Então, a gente teve que ficar em hotéis, pequenos hotéis. Então, a gente não ficou em albergues. E nos albergues é tão interessante, os albergues internamente, imageticamente falando, os albergues são muito interessantes. Porque depois que as pessoas andam, e tem muita gente que está super focada, andando, está focado. Tem gente que conversa, tem gente que não conversa, mas tem um objetivo muito claro. Então, quando as pessoas chegam nos seus albergues, é que elas vão lavar roupa, porque você lava roupa constantemente, porque você leva pouca coisa, porque você só pode, a grosso modo, você deve carregar no máximo 10% do seu peso, não mais que isso. Então, você leva pouca roupa, então você está sempre lavando roupa. Então, você chega no albergue, lava a roupa, faz comida ou vai em algum lugar comer, cuida do seu corpo, toma banho, cuida das suas feridas
físicas, emocionais e, né, espirituais, e troca com os peregrinos, e tem toda a aprendizagem. Então, nos albergues é que tem muita riqueza imagética, e em termos de experiência e tal. Então, eu quis voltar para o caminho. Primeiro que eu decidi fazer o livro. Até o Acácio sugeriu, a Cláudia Oliva, que foi comigo, também sugeriu de eu fazer o livro. Quer dizer, na primeira etapa da viagem, você não pensava no livro? Eu não pensava no livro, eu só fui para cobrir o Aulus, mas, como eu sabia que a experiência de estar no caminho era uma coisa muito importante para mim, eu levei vídeo, né? Eu fiz vídeo, fiz entrevistas, fiz áudios, eu colhi o máximo de material possível que eu pude. Então, eu decidi voltar para o caminho porque eu resolvi fazer o livro e queria coletar mais material, porque estava muito focado no Aulus, a primeira. A segunda, eu abri o meu olhar mais. E aí não fui tão deslumbrado, então eu fui mais alerta sobre o que estava ao redor. Maravilha. Acho que eu quero fazer uma última pergunta para depois a gente abrir para o público. Aí a galera deve estar querendo fazer umas perguntas também. Mas eu queria te perguntar o seguinte: o seu livro tem fotos lindas, maravilhosas. O livro parece que ele foi editado de uma forma... As primeiras imagens elas são muito com sombras, fotos mais ao entardecer, mais escuras, nuvens. Depois isso vai ganhando luz, vai iluminando, e parece que o final é um êxtase. Parece que é o final do caminho, né? Então, acho que tem um olhar até editorial e roteirizado dessa viagem, que é uma viagem sua profissional e também espiritual, né? E você falou aqui que a sua fotografia, às vezes, você registra o invisível. Qual que é a imagem que tem aqui no seu livro que você acha que você registrou aquilo que os olhos não enxergam? Então, só para eu explicar, assim, o livro tem uma narrativa visual, 60 imagens, que não tem legenda. Eu quis deixar só imagem para não interferir na narrativa, para deixar as pessoas chegarem às próprias conclusões. Então, aí, depois, no final, eu tenho legendas, tem a descrição de onde foi feita a foto e mais alguma informação, assim. Então, no final, tem essas informações. A narrativa visual do livro, ela é baseada numa entrevista que eu fiz com uma hospitaleira chamada Sandra Terrer, uma espanhola de Pamplona, onde ela explicou que o caminho, na verdade, um peregrino italiano chamado Guido explicou para ela que o caminho era dividido em 3 partes. Que a primeira parte é quando você tem você está lidando com a parte física, né, com o seu corpo. A segunda, quando você está lidando mais com a sua mente, que passa sobre o seu passado, o seu futuro, os seus amores, suas dores, o que eu vou fazer da minha vida, né? E a terceira parte seria, talvez, uma possível harmonização disso tudo, onde você começa a caminhar mais com o coração. Então, o livro ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, são imagens onde você encontra o peregrino isolado, um peregrino na sombra, um peregrino na penumbra. Você encontra imagens mais fechadas, emocionalmente mais fechadas, imagens mais decadentes. E depois dessa primeira fase, eu tenho uma parte mais espiritual, que é representada pela religiosidade, pelo catolicismo, que é o que está muito presente no caminho. Então, tem uma parte no meio espiritual, e depois o livro começa mostra peregrinos mais andando com outros peregrinos, edificando coisas, colhendo frutos, vendo luz no final do túnel. Então, tem uma narrativa que foi construída ao longo desses 10 anos. Tem uma imagem que sempre me chama a atenção, que é uma imagem muito simples, que é a imagem de uma parede de pedras, onde nela tem uma janela, e a janela também está cheia de pedras. Ela é um muro. E, para mim, ela faz parte da primeira metade do livro.
onde você não vê saída para as suas questões. Então, ela para mim, assim, é uma imagem onde você está com os seus pensamentos e as suas questões e você não consegue encontrar não tem uma luz no final do túnel, sabe? É fechado. E aquela imagem, para mim, também é emblemática, porque é muito interessante, que eu acho que é muito bonito no caminho, são as construções centenárias, onde você não vê cimento, ou se vê cimento é muito pouco, você vê muito encaixe de pedras muito antigas. E aí, eu até escrevi um pouquinho sobre isso no livro, tem uma frase que diz assim, que me encontro à flor da pele, assim como essas pedras sem reboco. Então, ela, para mim, essa imagem do livro, assim, ela é muito representativa. Legal, legal. Acho que a gente podia abrir para o público, né? O pessoal deve estar... Perguntas, a gente tem um microfone aqui com a Catarina. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ali, já pode abrir. Tem o Beto. Eu queria perguntar, se você, nessa segunda vez, você tinha notado aqueles lugares que você perdeu... Vem para frente um pouquinho, Beto, por favor. Não, é só para dizer que você citou aqui que um aprendizado filosófico muito importante para você foi que a vida se navega à frente, né? Não tem como voltar. Você se deu essa oportunidade, você buscou esses territórios perdidos da primeira viagem? Você foi atrás? É porque, assim, as viagens foram complementares em termos de lugares, né? A primeira viagem eu fiz Burgos a Saint-Jean. Desculpa, Burgos a Santiago. E a segunda eu fiz Saint-Jean a Burgos. Então, eu fiz uma complementariedade. É isso que você está perguntando ou não tem nada... Não é isso? Você falou que, dentro de um ensinamento filosófico, que vários lugares que você chegava e perguntava para as pessoas, você passou em tal lugar? Você não tinha passado. Que, né? Coisas que você não podia ir buscar aquilo porque você tinha que andar para frente. Isso. E você se deu a chance de refazer o percurso. Era uma pergunta mais pueril, cara. Não, eu entendo. É que quando eu voltei pelo caminho, eu já estava mais experiente, então eu não me deslumbrava tanto pelas imagens mais superficiais, e eu estava a pé. Então, o pé, o fato de... Por que eu falo que eu acho que o caminho tem que ser feito a pé? Porque o contato do chão, ele é muito transformador. Parece uma coisa... não sei, mas o andar, o caminhar, é tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão revolucionário. Então, eu acho que eu revisitei o caminho, eu quis revisitar o caminho, porque eu percebi, na primeira viagem, que andando era realmente o jeito de você conseguir um contato mais profundo com o caminho mesmo. Então, a bicicleta me proporcionou deslocamento e exploratório, mas o andar eu quis voltar para ter revisitar o caminho mais profundamente através da caminhada mesmo, dessa vulnerabilidade que o caminhar traz. Eu estava atrás disso. Fala, Fernando. Pega o microfone, Fernando. Está atrás de você. Além do pimentão, que você falou vermelho, que eu fiquei... Como é que é? Desculpa. Além do pimentão vermelho que você curtiu, qual outra comida que mais você ficou impressionado, que mais você gostou? Tem o pulpo à la galega, tem o polvo à la feria, que a gente estava numa cidade chamada... Puta, não vou lembrar. Cacabelos? Talvez Cacabelos. Era uma cidadezinha, assim, pequena, e a gente passou, tinha uma feira. Aí eu estava com o Aulus. E aí, porque eu estava explorando, né? Aí eu vi uma barraquinha de uma mulher, ela tinha uns baldes, assim, umas panelonas enormes, com polvos dentro. Adoro polvo. E aí ela pegava o polvo, tirava uns bifinhos, assim, bem fininho. Aí ela botava num prato, o Aulus escolheu um prato pequeno. Eu, desesperado, falei, não, é o grande. É o grande, não, é o pequeno.
Falei, pequeno, Aulo, tem que ir embora. Eu falei, embora para onde, cara? Tem que ir embora para lugar nenhum. Eu fico aqui. E aí, então ela pegou esse polvo, ela cozinhou o polvo, tirava as fatiazinhas assim, pôs num pratinho. Aí ela pegou um azeite local, polvilhou com sal grosso, assim, um sal grosso e uma páprica. E aí era esse pratinho, um filão de pão e um vinho que não tinha rótulo. Ele tinha um rótulozinho desse tamanho, assim, era um vinho local. Ah, que delícia. Eu já tentei... aí depois a gente comeu outros polvos no caminho, mas nenhum deles foi igual àquele. A gente foi em restaurantes e tal, mas nenhum deles foi foi uma experiência tão bacana, gastronomicamente falando. Mas tem também a sopa galega, que é uma sopa de verduras, assim, eu acho. Não tem... Mas é uma delícia. Aí de sobremesa tinha natilhas. Natilhas é um docinho... É um creminho, assim, meio... parece um... não é um creme de leite, mas é um creminho bem simples, assim. Mas não é tão sofisticado o sabor, mas ele parece que ele dá uma finalizada boa, assim, porque você lá tem o menu do peregrino, né? Então, você come muitas comidas diferentes. Nem sempre o menu é uma coisa muito sofisticada, porque é uma comida mais barata e você imagina milhares de pessoas que passam todo dia. É uma experiência mais simples. Mas eu comi também uma paella, que era muito boa. Uma paella, acho que valenciana. Era muito bom. Só isso? Cardápio aí. Não, tem mais coisa. Pô, foi incrível esse cardápio. Se tiver mais perguntas de gastronomia, vamos ficar num aperto aqui, hein? Perdão? A gente comia a tortilha, que era muito boa, assim, aquela batata com ovo, né? Que era bom. A gente comia bastante o sanduíche. Tinha aquele queijo manchego, que é uma delícia, que é ali da Galícia. Nossa, era um queijo impressionante. Bom, não é sempre que você acha esses queijos. Às vezes, se você quiser uma comida mais específica, você tem que gastar um pouco de tempo com isso. Nem sempre você... E eu comi um arroz de lagosta em Santiago, que porque assim, no caminho de Santiago, você... Por isso que o Aulus chegava antes que você. Estou entendendo. A gente foi despachando coisas durante o caminho para aliviar peso até o correio de Santiago. Tinha muita coisa que a gente doava, mas tinha coisa que eu não queria me desfazer. A gente doava até o correio em Santiago. Quando a gente foi retirar as coisas, eu perguntei para o guarda dos correios em Santiago aonde é que eu ia comer bem. Eu sempre faço essa pergunta. Não precisa ser sofisticado, mas onde é que você come bem? Ele me indicou um restaurante e a gente comeu uma lagosta, um arroz de lagosta. Custava 30 €, que era de chorar. Mas agora, falando em comida, eu lembrei... Eu estava passando com Aulus, a gente já estava cansado, era meio-dia, era um calor grande, e a gente passou por uma rua, assim, é muito interessante, é muito legal andar, porque você entra e sai das cidades andando. É um outro jeito de você se colocar no lugar, né? Então, a gente estava chegando numa cidade que a gente não sabia que a gente ia parar lá, mas a gente estava andando, e a gente passou, tinha um senhor com um tacho de 1,5 m, fazendo uma paella. E ele estava lá vendendo para os peregrinos, né? Porque era bem na beira da estrada. Só que era grande. E ele estava com um pau enorme assim, e ele ficava cutucando aquilo. E aí ia demorar um pouco ainda. Acho que demorou 1 hora para ela ficar pronta. A gente resolveu esperar. E aí a gente tomou 2 chopps enormes, cada um. E a gente comeu 2 pratos, que custavam... Era barato, não era caro. E era uma delícia. Então a gente tomou um monte de chopp, comeu um monte de uma paella deliciosa, feita na hora ali. E aí a gente dormiu que nem os porquinhos depois. Dormimos bem, assim, aquele dia. Fé e gastronomia. Pô, Edu, a gente estava conversando aqui sobre a parte prática que você falou que dá para carregar só 10% do peso. E daí, essa pessoa aqui do meu lado... A Cris, que tem lá os seus 50, falou assim, como é que eu vou fazer para fazer o caminho de Santiago com 5 quilos? Então, fala um pouco mais sobre isso, assim, né, do lado prático.
Não, mas é que como o caminho é desafiador em termos de esforço físico, quanto menos coisa você levar, melhor. Uma das aprendizagens é que, assim, eu sou um capricorniano que eu estou sempre pensando no plano A, B, C ou D. Eu estou sempre me cercando. Eu, profissionalmente, então, é um inferno. Eu tenho que aprender a não levar tanta coisa. Então, eu levei muitos remédios, muitos equipamentos. Eu aprendi que, no caminho, se você for levar todas as respostas para todas as perguntas e todas as soluções para todos os problemas que vão aparecer pelo caminho, você torna o caminho quase inviável. Então, você tem que acreditar, eu sei que não é uma questão de fé, mas acreditar que você está fazendo uma coisa que você deveria estar fazendo, levar minimamente as suas coisas, levar minimamente remédios, leva as suas coisas, se proteja do frio, leve um calçado já amaciado, leve uma papete, alguma coisa para você andar à noite, quando você for chegar no lugar, porque você tem uma hora que você quer mais ver a sua bota. Então, você se livra da sua bota à noite, né? Você pode ter um chinelo, o que você achar que é confortável. Eu acho que é bom, o chinelo não é bom. Para mim, pelo menos, eu gosto sempre de alguma coisa que me prende o calcanhar, então me dá uma segurança. O chinelo, para mim, é muito vulnerável. Então, acho que você tem que levar as suas coisas, mas é que a gente tem a tendência a querer controlar tudo. Nós somos controladores natos. Então, a gente, no nosso cotidiano... Por isso que eu acho que o caminho, para mim, eu acho tão interessante o caminho, porque é uma possibilidade de a gente soltar um pouco o controle. E não é que você está perdido no meio do nada, não. Você está no norte da Espanha. Você não está... É uma aventura controlada. Então, eu acho que o caminho é uma possibilidade de a gente soltar um pouco as rédeas da nossa vida e se entregar um pouquinho. E hoje em dia, a gente tem, com o advento do celular, tem gente que tem o aplicativo A, B, C, sabe onde vai dormir, sabe onde vai comer, sabe tudo. Eu falo, mas não é isso. Quer planejar? Planeja seu início, planeja de onde você vai partir, que eu acho interessante, planeja a sua chegada, onde você vai dormir. Tem talvez um pouco de planejamento, tem alguns restaurantes que você quer conhecer, tem alguns albergues super interessantes que você quer participar, tem missas de peregrinos que eu acho que você tem que participar, porque as missas são muito bacanas. São experiências interessantes. Eu acho que o caminho é uma experiência incrível, mas você tem que se permitir. Porque se você ficar querendo controlar, não adianta nada, você só está reproduzindo o que você faz, que a gente é obrigado a fazer numa cidade como São Paulo. A gente sabe o horário que a gente precisa acordar, o horário que a gente vai tomar banho, a hora que a gente vai sair de casa, quanto tempo de deslocamento, com quem você precisa falar, você tem uma agenda, a gente tem essa vida assim. Então, o caminho é uma possibilidade de você se entregar um pouco. Então, essa entrega faz parte com que você não tenha talvez as soluções para todos os problemas, até porque as pessoas vão te ajudar e você vai ajudar os outros. Você está planejando uma terceira viagem. Essa terceira viagem você quer ir assim, sem lenço, sem documento e ver o que vai acontecer? Eu vou. Não é que eu quero, eu vou. É diferente. Mas você vai se largar? Eu vou. Eu vou me largar, sim. Eu já tenho o meu guia Michelin de 10 anos atrás. Claro que eu vou com o meu celular. Eu pretendo, sinceramente, deixar o meu celular no modo avião. Eu estou na dúvida se eu levo uma câmera ou não. Para mim é muito sofrido não levar uma câmera. Vai levar. Pelo menos um corpo e uma lente, assim, uma coisa levinha, uma 50 fixa. Claro. E uma câmera... Eu aprendi que eu tenho que trabalhar com câmera mirrorless, que são câmeras que não fazem barulho. Quando você clica, ninguém vê. Porque se todo mundo vê... eu acho que o Eros quer fazer uma pergunta. Desculpa. Não, já tem a Suzana está aqui antes. Tem alguém do outro lado também. Tem também. Eu. Oi, Rodrigo. Parabéns pelo livro. Eu não sei se eu cheguei atrasado, eu não sei se você explicou o porquê que demorou tanto o livro. Então, o livro demorou muito porque, primeiro, o livro não é o meu trabalho. Assim, eu sempre trabalhei na área do audiovisual, então o livro eu ia ficar fazendo quando dava. Eu ia fazendo nas brechas da minha vida. E muitas das brechas são no fim de semana.
Então, é uma tentação, né? Você recebe um convite de um churrasco, depois de uma festa, de uma viagem, dos amigos, né? Da vida. Então, você tem que aprender a ficar dizendo não, 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 não. Mas, conceitualmente falando, profissionalmente, eu venho de jornalismo. Eu venho uma coisa mais documental, jornalística. E eu fui tentando fazer o livro, os bonecos do livro estão ali atrás, inclusive acho que tem uns 6 bonecos. Eu fiz vários protótipos, bonecos são protótipos. Eu fiz protótipo cronológico, eu fiz protótipo por sensações, eu fiz protótipo por cores. Nem sempre imprimi todos, mas eu tenho acho que uns 30 protótipos. Foi um processo longo, porque eu fazia a montagem do livro com a minha visão jornalística e ela era fraca. Ela era sem graça ou óbvia. Mesmo, eu até mostrei o meu livro no Itaú Cultural, foi muito interessante. E o cara falou, você tem um jornalismo sofisticado. E aquilo me desmontou. Porque eu não queria um jornalismo sofisticado, eu queria uma coisa mais sensorial. Mas é que eu aprendi através de pessoas que eu conhecia. A Sofia, fã do Itaú Cultural, me ajudou muito, porque ela viu o meu projeto e falou, você precisa aprender mais sobre fotolivros. Aí ela me apresentou o Yatan Canabrava, que é um produtor cultural muito poderoso, assim, e um fotógrafo muito bom. Ele tinha, ou não sei se tem ainda, a editora Madalena, e ele me presenteou com um curso de fotolivro. E ali, através desse curso, eu comecei a entender da fotografia mais sensorial. E depois eu fui fazer cursos, grupos de estudo do André Penteado, que foi uma outra etapa que eu aprendi mais sobre a fotografia sensorial. Então, e depois eu trouxe a Maíra Erlich para me ajudar a editar as imagens, porque eu fazia tudo sozinho. Eu tinha feito todos os vídeos sozinho, todas as fotos sozinhos, e eu estava tentando editar o livro sozinho. E eu não saía do lugar. Aí, quando, por sugestão do André Penteado, a Maíra Erlich entrou no projeto, ela conseguiu olhar o meu material junto comigo sobre uma outra ótica, uma ótica mais sensorial. E aí o livro começou a ganhar uma forma. Aí eu trouxe o Ciro Girard, como o diretor de arte, que me ajudou enormemente a começar a dar corpo, a começar a dar uma estrutura visual, narrativa. E aí eu fui trazendo pessoas, aí eu fui escrevendo os textos. Eu tinha entrevistado muitas pessoas, então eu queria contar essas histórias. Aí eu trouxe a Magali Galello, que me ajudou no português e no inglês. Eu trouxe a Núria Mauleon, que me ajudou com o espanhol de uma forma incrível. Eu fui trazendo artistas. O Paulo Ludmer foi um cara que me ajudou muito, que ele é um poeta, então ele trouxe, ele releu meus textos. Meu texto em português é feito a 8 mãos. Então, o inglês foi feito a 6 mãos. Então, eu fui trazendo... quando eu percebi, porque eu acho que é até uma experiência interessante, a gente fica tentando fazer nossos sonhos, só que se a gente fica fazendo sozinho, é muito difícil. Então, esse projeto começou a ganhar forma e peso e volume e se tornar relevante a hora que eu trouxe pessoas, e eu tive, não sei se é sorte, mas as pessoas que eu trouxe curtiam muito o processo de fazer o livro comigo. Então, eu tive colaborações incríveis. Então, ele levou esse tempo todo por essa transformação da linguagem, que levou muito tempo para ser feita, e eu demorei muito tempo para entender que um sonho não dá, um sonho para se fazer sozinho é muito difícil fazer sozinho. Então, ele começou a ganhar forma a partir do momento que eu trouxe essa turma. E espero que eu não tenha esquecido de ninguém. E a Luciana, que está aqui, que é minha esposa, me ajudou de A a Z. Ela foi minha primeira leitora. E é isso. O livro é o... Aliás, o Sérgio me ajudou também com os textos em português. O livro é como o caminho, né? Uma travessia, né? E muitas vezes solitária, tem que maturar, leva tempo, né? Tem ali, ó. Suzana. Tem uma pergunta, ali, ó. O Mauro. Ele está ali na fila.
extensa. O Eros. Quantos amigos, que delícia. Edu, meu querido amigo Eduardo Quintino, eu queria saber com você toda essa a tua aventura e tal. Mas, e as condições físicas? O que você teve que fazer? Tá suportando tudo isso que você falou. Tem dor, tem cansaço, tem bolhas e tudo mais. Você foi... Assim, eu tive 2 meses para me preparar. Então, eu ficava pedalando. Eu deixei o carro em casa e eu ficava andando a pé. Eu enchia a minha mochila. Na verdade, eu ficava andando a pé. Eu enchia uma mochila de livros. E eu ficava andando por São Paulo de mochila com livros, resolvendo minhas coisas. E, claro, eu andava muito de bicicleta, treinava, mas não era um treino... Eu estava tocando a vida, não dava para ficar muito tempo. Eu tive 2 meses de preparo. Eu fui mais na raça. E eu estava tão feliz... Muito bom. Então, eu estava tão feliz de fazer o caminho que a energia, ela vinha... era uma autopropulsão, sabe? Assim, essa coisa de... Porque eu fui descobrindo mundos e eu percebi... Foi uma coisa interessante. Quando eu comecei a fotografar o caminho, eu percebi que eu precisava estar... Se eu quisesse que as pessoas estivessem abertas às minhas lentes, eu precisava estar abertas a elas também. Então, a troca tinha que ser justa. Porque quando você vai com uma câmera num lugar como esse, ou em qualquer lugar, as pessoas querem saber de onde você é e o que você vai fazer com essas fotos. Ou com vídeo, ou com todo o material que você está coletando. Então, a minha relação com o caminho mudou muito. Então, primeiro eu percebi que eu tinha que ser muito ativo. Se eu ficasse com muitos dedos, aquela pessoa, não, esse lugar... Não que eu invadisse, às vezes eu invadia. Mas eu me atirei no caminho. O caminho, eu não tinha um preparo, eu tinha uma vontade. Foi isso. Muito obrigado. Fala, Suzana. Pega o microfone, por favor, Suzana. Era muito em função das feridas e como que você fazia para superá-las, né? Assim, quer dizer... É mental, é espiritual, são os anjos que vão aparecendo, mas acho que, de certa forma, você respondeu que você tinha uma alegria e uma felicidade muito grande que eu acho que te impulsionava para frente, né? Então, acho que isso já foi meio respondido. Você fala em termos de bolha de sofrimento físico? Não, tem um preparo, assim. Se você quiser evitar bolhas, eu aprendi várias técnicas. Uma delas, essa moça que está sentada aqui na minha frente... que é a Virgínia, ela trabalhou na Lu por muitos anos. E ela me presenteou com umas meias, com um kit de meias, que tenho até hoje, muitas. Uma delas eram meias de seda. Não meias dessas sedas que a gente conhece de antigamente, mas é uma meia de uma suavidade muito grande. Então, você usa 2 meias. Essa meia, porque bolha é a soma da fricção com umidade. Então, para você evitar de ter bolhas, uma das técnicas é você usar uma meia dessa muito suave, muito delicada, e uma segunda meia de um tecido chamado Kumax, que tem muito pouco algodão, então ela retém muito pouca umidade. Então, se você usa 2 meias, você evita a soma de umidade com fricção, então você diminui a sua possibilidade de bolhas. Outra coisa que você pode fazer é, a cada 2 horas, você tira a sua bota, ou seu tênis, eu aconselho bota, tira a meia, cada 2 horas tira a bota e meia, fica por 15 minutos secando seus pés, come um sanduichinho, toma água, se distrai um pouquinho ali, descansa, segue o baile, e aí vai parando ao longo do caminho, vai secando seu pé. E a terceira, caso bolha apareça, pode ser que apareça, você pode usar remédios à base de iodo. Aí você pode ter, isso é uma coisa legal que não pesa nada no caminho, que é você ter um kit de agulha e linha. E aí você pega uma agulha com linha enfiada, pega essa linha embebeda no iodo, você fura a sua bolha, não dói nada furar a bolha, é uma aguinha ali, e você introduz
iodo dentro da sua bolha. Quando você introduz iodo dentro da sua bolha, ela seca e sua vida muda. É incrível. Experiência própria. E é muito interessante que eu vi esses conselhos sendo passados ao longo do peregrino, nessa interdependência. E aí, só para concluir, acho que o caminho fala muito de mistério, no sentido de você se entregar ao que está lá, ao que vai aparecer. Você não sabe muito bem, mas acho que todo mundo começa com algum objetivo, algum desejo. E aí eu quero saber em que lugar você foi surpreendido, ou o que você encontrou que você não estava esperando, sabe? O que apareceu para você como um presente e você falou, poxa, eu jamais imaginei que eu fosse me dar conta disso, ou que eu fosse ver determinada cena. Não, assim, uma coisa que eu aprendi é que a gente sabe na teoria, mas eu aprendi muito na prática, a importância do silêncio. Uhum. Eu sou muito tagarela. E como eu tinha que... Não tinha, mas como é parte da minha natureza interagir com as pessoas, e era uma forma também de eu me comunicar e trocar com as pessoas e extrair material e entrevistas e fotos, fazia parte do meu trabalho. Então, para mim, era muito difícil o chaveamento do momento que eu tinha que interagir do momento que eu deveria silenciar. E na segunda viagem, eu já aprendi que calar a boca é bom. Né? Que, assim, porque o caminho, ele está lá. Se você vai conseguir evoluir, se você vai ter sei lá, se você vai conseguir realmente se transformar, depende de você. Se você fica eu durante uns dias, eu andei com um grupo de irlandeses, super animados e beberrões. E no caminho tem a fonte de vinho, Irache, que é uma fonte de vinho, para quem foi, é uma fonte que está lá de vinho de graça para você. Você vai lá e pega a sua caneca, seu copo, sua garrafa, vai lá e bebe o vinho que você quiser. E nesse dia, com essa turma, a gente passou nesse dia em Irache e depois a gente ficou sem água nesse dia. Assim, a gente ficou 3, 4 horas, a gente estava meio de ressaca e a gente ficou 3, 4 dias. Então, essa turma era muito divertida, estava um grupo grande, mas o caminho pode ser uma possibilidade de você ficar mais quieto, mais calado. Ele é uma oportunidade para você só andar e calar a boca. É bom, sabe? Assim, eu acho que quanto mais interno ele for, melhor. Mas é claro, isso não é, eu vou fazer o caminho interno. Isso é uma coisa que você, não sei, pode estar afim de fazer, né? Assim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Pessoal, desculpa, acho que chegou aquela hora da gente fazer, já acabou, vai acabar. Eu acho que a gente pode abrir uma última pergunta e depois também a gente continua. O Edu tem histórias assim que infindáveis. Se a gente fizer outra, vai ter outras conversas, outras histórias. E a gente vai continuar o bate-papo com as histórias com o Edu, vai continuar lá autografando os livros. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente pode abrir para uma última pergunta, infelizmente, vocês podem falar, acabou. E aí depois a gente continua, o Edu vai incansavelmente, vai contar várias e várias histórias que ele tem. Agora a gente vai ter que sortear quem tem senha para a última pergunta. Ó, Moniquinha, não sei se tem mais alguém. A mais idosa. Você quer fazer? Ele escolheu. Então faça. O autor. Boa noite. Primeiro, Eduardo, agradecer demais. Tudo que você nos ensinou foi maravilhoso, não só no sentido de culinária, mas assim o caminho maravilhoso, como você descreveu, o que a gente encontra, o que pode deixar pelo caminho, o que pode curar, né? Como você não, foi maravilhoso tudo. O que eu queria perguntar assim, para você, quando você chegou realmente a Santiago, a igreja, o que você sentiu, assim, não que aquilo fosse o objetivo principal, chegar na igreja e tal, ou naquele centro fundamental ali. O que foi esse momento para você? O que você sentiu?
como ser humano, como espiritualmente, o que te modificou ou não, como pessoa, né? Como aprendizado, você já passou demais para nós, como pessoa. E outro, só um adendinho rapidinho, desculpe. Enquanto você contava, eu lembrei muito, muito da música do Renato Teixeira, Romaria, com Elis Regina. Sou caipira, Pirapora Nossa, Senhora Dia Aparecida. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Então, é nesse sentido que eu queria perguntar para você de Santiago, embora não seja o objetivo principal, é o caminho, mas essa chegada lá e como ser humano. A chegada, para mim, no caminho de Santiago, nas 2 vezes que eu fui, eu estava trabalhando. Eu não era um peregrino convencional. Então, quando eu cheguei com o Aulus, eu estava mais interessado... Era mais... Eu não tive uma... Para mim, o caminho foi mais importante que o destino. Inclusive, né, o que se fala muito, né, o destino é o caminho. Para mim, não foi a chegada. Foi o... Espiritualmente te modificou como ser humano, que você, quando você chegou aqui, você está agindo diferente. É verdade. Eu acho que... Eu posso falar uma coisa, eu acho que o respeito pelas diferenças. Isso, para mim, é muito interessante. Porque você encontra pessoas... É muito interessante, porque você vê no mesmo espaço, você vê pessoas de culturas tão diferentes, e a gente tem uma tendência a julgar as pessoas de uma forma tão rápida, classificar as pessoas, em falar, ele é assim, ele é assado. Eu comecei, eu acho, a me desprender desse julgamento, que eu acho que eu me desprendi primeiro do meu auto-julgamento, que eu acho que é primeiro o mundo é um espelho da gente, né? Então, eu comecei a me desprender dos meus julgamentos. Então, eu acho que no caminho eu comecei a entender que cada um tem a sua viagem, cada um tem o seu tempo, cada um tem seu momento. Eu sei que parece conversa mole, mas quando você vivencia elas te marcam e te transformam. Então, essa diferença de pessoas e de atitudes... Porque a gente... Uma das nossas grandes questões é que a gente fica esperando que o outro reaja da forma que a gente reagiria. E, na verdade, não. A sua reação é só uma possibilidade. Porque, às vezes, o cara... Ele reage de uma outra... Ele dá o que ele tem ali. Então, se a gente conseguir ficar feliz e entender que o outro está dando aquilo que ele tem naquele momento e ser aquém da sua expectativa, isso é problema seu, não do outro. Isso é uma coisa sua, essa é uma expectativa sua. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que eu comecei a entender no caminho. Muito legal. Essa é a riqueza sua. Quer dizer, além do conhecimento, lógico, uma riqueza interior que você trouxe também agora para nós. Então, é por isso que a gente tem que se jogar nesse mundo, e o Caminho de Santiago é uma ótima oportunidade para a gente se transformar, assim. Se a gente der a oportunidade, né? Muito legal isso, cara. Tocante. Boa. Parabéns. Antes, faça o convite para o dia 8 de dezembro, a exibição do documentário. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer, antes de finalizar, eu queria agradecer ao Instituto Cervantes, que me recebeu muito amorosamente. O Daniel Gagego Arcas foi muito... Desde que eu conheci ele, foi sempre muito cortês e entusiasmado com o projeto. A Eliane, não sei se a Eliane está aqui, que trabalha a Eliane Pires, trabalha na Secretaria da Diretoria. Eu conheço ela há muitos anos, então ela foi sempre uma parceira muito grande. Então, são pessoas que me ajudaram muito. O Cardenas também deve estar aqui em algum lugar, também me ajudou muito. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, aos Cervantes, que olha que espaço incrível que tem aqui, um lugar agradável. Então, esse projeto é assim, ele tem o livro, ele tem um documentário que eu vou exibir no dia 8 de dezembro, aqui também, às 19 horas, que é uma próxima segunda-feira. E tem uma exposição fotográfica também, que deveria estar ali na parede, mas não está. E também tem palestra, assim, tem conversa minha e o Aulus.
a gente está querendo espalhar um pouco não é a palavra do caminho, é até bonito isso, né? Mas a gente acha eu acredito muito que o caminho é muito transformador. Então, eu queria pegar esse projeto e levar para frente, que eu acho que ele tem um poder de transformação muito interessante sobre os nossos seres humanos. Muito bem. Muito bem, então bravo. Fala, Aulus. Obrigado. Vem aí, chega aí, Aulus. Esse é o Aulus, que nós fomos juntos. Fala, por favor. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta para o Edu. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já fez o caminho de Compostela? Tem bastante gente. Já voltaram? É? E quem nunca fez? Pense nisso o mais rápido possível, porque a vida é um relâmpago, tá? É o meu recado. Valeu. Bravo, bravo. Valeu. Isso.